Bem-vindos à Forja, meu nome é Deco, eu sou um contador de histórias e hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal pra vocês, beleza? É um quadro que eu queria fazer há bastante tempo, é uma coisa que eu acho super divertido. Eu vou fazer uma análise, uma comparação entre live action e animações, ok? As empresas têm feito, principalmente empresas como a Disney, têm feito bastante adaptações de animações clássicas delas para live action, ou seja, filmes com atores reais, né? E tem uma série desses filmes, tem vários que eu posso comentar para vocês depois, e hoje eu decidi contar um filme desse para vocês. Algumas coisinhas antes que eu gostaria de falar. Primeiro, é muito difícil fazer adaptação, ok? Adaptar qualquer coisa de uma mídia para outro dá um trabalho enorme. Eu vou dar um exemplo. Sempre volto, acabo citando esse, né? Mas assim, Senhor dos Anéis. Tinha muita gente que era fã de Senhor dos Anéis que jurava que nunca existiria nenhum filme, nem nada, porque o livro era tão grande que era impossível adaptar o Senhor dos Anéis. Curiosidade, antes dos filmes clássicos né, que a gente conhece da trilogia clássica, teve até uma animação do primeiro filme, né, do que seria o primeiro livro. Não foi muito aceito, depois lançaram os filmes, foi um sucesso enorme, mas assim, dá um trabalho enorme você passar de uma mídia para outra. Ah, mas animação e live action é a mesma mídia, os dois são filmes. Sim e não. Porque é o seguinte, tem uma coisa que as animações e os desenhos usam bem mais, que é um conceito que a gente chama de suspensão de descrença. Eu vou explicar isso para vocês. Tem algumas coisas que em desenho animado é muito mais fácil da gente aceitar, porque ele é tão caricato que a gente não espera realismo. Então, por exemplo, para quem assistiu, quem assistia filmes, os desenhos do Pernalonga ou do Pica-Pau, do Tom e Jerry, quando caía uma bigorna, quando dava uma panelada na cara e a cara deformava, aquela coisa lá de cartoon mesmo, sabe? Você não achava estranho, aquilo fazia parte do universo. Agora, se você tenta fazer isso com pessoas, fica bem mais difícil. Fica bem mais estranho, porque foge tanto da realidade que causa estranheza. Tem um outro conceito que também vou falar depois, que é o conceito do Vale da Estranheza, mas isso eu falo mais pra frente. Bom, então assim, já tô falando que não é fácil adaptar, porque assim, nas adaptações, tem 4 grandes motivos do porquê uma empresa ela adapta uma animação pro live action, ok? Primeiro, recontar a história. Então assim, os filmes clássicos da Disney, eles tudo existiram no século passado. Então, os 1990, 1980, começo dos anos 2000, as crianças que existem hoje, né, que estão aqui hoje em dia, as crianças de hoje, elas talvez nunca tenham visto essas histórias. Então, a Disney ela precisa recontar, né? As empresas, eu tô dizendo Disney porque a Disney é a que mais tem feito adaptação para live action, mas assim, as empresas precisam recontar as histórias para o público novo. Só relançar o filme de animação não faria sentido. Então eles tentam renovar de alguma forma. Então o primeiro motivo é apresentar as histórias clássicas para o público novo. Segundo motivo, vocês ganham uma oportunidade de você expandir o universo. Animações, principalmente as mais antigas, geralmente elas não eram muito compridas, os filmes não eram longos, por 2 grandes motivos. Primeiro, porque é caro fazer animação. Antigamente, eles faziam animação de quadro a quadro na mão. Eles pegavam um monte de papel super fininho e ficava virando um com o outro para criar animação ali. É extremamente difícil, é um processo incrível, é uma forma de arte que eu adoro, mas dá muito trabalho. E segundo, crianças não têm um span de atenção muito grande, ou seja, elas não conseguem prestar atenção numa coisa durante muito tempo, senão elas começam a ficar agitadas. Então você não pode fazer um filme muito comprido. Sendo um filme live action, ou seja, com atores, você tem a oportunidade de você expandir mais o universo, ou seja, contar mais coisas interessantes do filme clássico da animação. Terceiro motivo, também é uma oportunidade de você consertar algumas coisinhas, né? A gente sabe que conforme o tempo vai passando, a tecnologia evolui e na teoria a moralidade precisa evoluir também. Então tem muita coisa que era aceita no século passado que a gente sabe que hoje em dia não seria mais aceita. Então é uma oportunidade para você reescrever a história de uma forma com que o público de hoje aceite com a moral de hoje em dia para, né, relançar a história. E por fim, o último motivo, dinheiro, né? Então assim, as empresas elas são empresas de entretenimento. Então elas para elas existirem, elas querem e precisam de dinheiro. Então elas relançam histórias clássicas que elas sabem que as pessoas gostam por dinheiro também. Faz parte.
todo trabalho ele tem que ter algum tipo de compensação. Criar um filme dá um trabalho do caramba. Se você não assistiu meu último vídeo que eu lancei, eu até comento sobre isso, eu vou comentar de novo. Quando termina o filme e sobe o lettering, que é as letrinhas lá, tudo aquilo lá são pessoas que trabalharam no filme. Nada daquilo é barato. Ah, mas tem supervalorização. Eu não vou entrar nesse tema agora. Mas esses são os 4 principais motivos. Você contar para o público novo, você expandir o universo, você consertar questões morais ou questões, né, da história e você ganhar dinheiro. Bom, eu hoje vou falar para vocês de um filme um pouco polêmico. Polêmico, calma. É um filme que teve mudança na direção várias vezes, teve mudança no roteiro várias vezes, muitos personagens do clássico não foram parar no filme, a atriz principal, ela fez várias falas públicas, né, que foram consideradas um pouco problemáticas, né, e aí o filme ele foi criando uma grande bola de neve e ele não saiu como a Disney queria. E é claro que eu estou falando da Mulan. Aí você pensa, mas Mulan? Como assim Mulan? Esse filme existiu? Live action da Mulan teve isso? Pois é, teve. Ele foi lançado em setembro de 2020. Agora, por que eu não lembro? É porque assim, em setembro de 2020 estava acontecendo uma coisa no mundo, né? O filme da Mulan teve vários problemas, ok? Não só os que eu citei, de mudança de história, mudança de personagem, mudança de um monte de coisa, mas ele também foi lançado, ele não foi lançado nos cinemas, ele foi direto no streaming da Disney. Então assim, o público-alvo que eles queriam alcançar foi muito menor do que eles conseguiram, porque nem todo mundo tinha Disney Plus na época. Então, essa foi uma questão. Agora, esse filme foi o que me inspirou a criar esse quadro, porque é o seguinte, como eu falei, adaptar não é fácil. Mas teve mudança gigantesca do filme de animação da Mulan e do filme live action. E essas mudanças, teve muita coisa que eu teria feito diferente. Esse vídeo é quase como do meu quadro de reescrever histórias. Porque assim, teve muita mudança, e como Mulan, a animação, é um dos meus filmes favoritos, eu acho que é um dos melhores filmes já feitos assim de animação, com certeza top 10, eu acho que ele merecia um vídeo para falar só sobre ele. Ok? Antes, eu queria contar algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que, na verdade, a história da Mulan existe mesmo? No sentido assim, a animação da Mulan, ela foi baseada num conto chinês que existe. Se a Mulan existiu mesmo ou não, aí não vou entrar nesse tópico porque, né, eu não sou historiador, mas os contos da Mulan, eles se remontam a 500 depois de Cristo. São histórias muito antigas. E, na verdade, elas eram chamadas de A Balada da Mulan. Eram contos cantados, quase como se fosse um bardo contando uma história, sabe? Que contava a história de uma moça, ela vivia numa vila, ela chamava Hua Mulan, e não Fa Mulan, como a gente conheceu. Ela vivia numa vila com a família dela e tinha o pai dela. Uma guerra estourou na China e o imperador começou a chamar pessoas, né, homens, para lutar nas guerras. O pai da Mulan era um grande guerreiro, um guerreiro de muito renome, só que ele estava machucado, ele não estava bem fisicamente para ir para a guerra de novo. Então, pela tradição, teria que ir um filho no lugar do pai, só que ele não tinha filhos, ele só tinha a Hua Mulan. O que ela faz? Ela coloca uma fantasia, uma roupa de homem, ela vai pra guerra no lugar do pai dela, mentindo para as pessoas, falando que ela era homem. Uma curiosidade antes de continuar a história dela. Hua Mulan significa flor de magnólia. Tanto que na animação da Disney, pra quem assistiu, tem uma árvore que toda hora eles estão nessa árvore com flores e tal tudo. É quase uma homenagem a esse nome dela, significa flor de magnólia. Diferença entre a balada da Mulan e a animação, tá? Nos contos originais, a Mulan ela não fica alguns meses ou um ano mais ou menos na guerra. Ela fica 12 anos. E durante essa época toda, ela vira uma grande, quase uma general do exército chinês. E ela vai ganhando a confiança de todos com o tempo. As pessoas vão descobrindo que ela é mulher, na verdade, e mesmo assim, pelos feitos heróicos que ela teve, as pessoas vão meio que aceitando que ela é mulher. Claro, com seus determinados limites culturais, etc. Mas tanto que é dito que no final da guerra, uma das últimas batalhas que ela vai com uma roupa de mulher, para mostrar que ela é mulher mesmo. E no final de tudo, ela não aceita ouro, não aceita palácios, não aceita nada. Ela só quer um cavalo para voltar para casa, porque ela cumpriu o que ela precisava. Ela salvou a vida do pai dela e ela entrou numa jornada inacreditável para salvar a China. O filme da animação da Mulan, ele chega muito perto dessa história. Claro, é um filme para criança. Então, qual que é a questão aqui? Assim como todos os outros filmes da Disney, e eu vou dar exemplos daqui a pouco, como é um filme para criança, você coloca alegorias, você coloca personagens que são para trazer humor. Aí que eu acho que aconteceu um dos primeiros problemas, e é por isso que eu acho que teve tantas mudanças no live action
da animação pro live action, né. No live action, muitos dos personagens que a gente cresceu assistindo, que a gente gostou pra caramba, não existem. Então, por exemplo, o Grilo da Sorte não existe, o Mushu não existe no filme, aqueles 3 soldados que eram amigos dela, o magrinho, o gordinho e o baixinho bravo, também não existe. O próprio interesse amoroso dela também não existe. O Shen, né? Ele também não existe. No live action, eles cortaram tudo isso. Aí foram questionar o porquê de tantas mudanças. Como eu falei, é assim, quando você cria uma adaptação live action de uma animação, você tem que tomar alguns cuidados. Se você cria uma história que é idêntica à animação, muitas vezes não é tão bem aceito. O público que já assistiu a animação não vai ver muita graça, e o público novo talvez não aceite tanto. Vou dar um exemplo. Sabe um filme que é idêntico praticamente cena por cena, que é live action de uma animação? O Pinóquio. O Pinóquio é praticamente cena por cena. Até o enquadramento muitas vezes é igual. Mas, de novo, se for para contar a mesma história, não tem muita graça. Como eu falei, é difícil. Em relação né, à adaptação de live action para animação da Mulan, os maiores problemas que eles tiveram, na verdade, não foi a adaptação em si, nem mudança de enquadramento, etc. Foi, na minha opinião, duas coisas. Primeiro, o motivo do porquê eles mudaram as coisas. Eu entendo, mas não faz muito sentido, e eu já vou entrar neles daqui a pouco. E segundo, a quebra do personagem. A Mulan, da animação, ela tem uma das melhores apresentações de personagem que eu já vi, ok? Uma das melhores formas de você apresentar um conceito é você não necessariamente ficar narrando. Perde a graça se você narra tudo. Você fica parecendo que quem tá assistindo é burro que não entende. Você pode simplesmente mostrar. Vou dar um exemplo. Para quem assistiu Um Lugar Silencioso, tem alguma narração? Não. O filme é praticamente inteiro em silêncio. Só que o começo do filme, ele conta a história inteira que você precisa saber só com imagens. Fala que mostra que a cidade está destruída, então você sabe que teve algum tipo de apocalipse, ou então algum evento que acabou com a civilização. Você mostra destruição, você mostra recortes de jornal velho, mostrando o som, eles percebem pelo som, a tensão, a forma como os personagens interagem com o universo já conta a história em si, mesmo sem uma palavra. Você percebe o desespero dos pais de nada, né, dos filhos terem cuidado para não encostar em nada que faça barulho. Eles não falam uma palavra o começo do filme inteiro. E ainda assim você entende a história. Na Mulan, eles fazem a mesma coisa. Quem tem acesso ao filme, por favor, reassista que vocês vão entender o que eu tô falando. O começo do filme é maravilhoso. Ele apresenta alguns principais conceitos sobre a Mulan. Primeiro, a Mulan ela tá indo, se eu não me engano, pra casamenteira, né, pra ela ir pra ela casar. Tá todas as damas enfileiradas assim, certinho. Ela tá em último, porque ela chegou atrasada por X motivo. Enquanto ela tá caminhando até a casamenteira, ela lida com várias situações que vão mostrando a índole dela, ou seja, quem que ela é. Ela vê uma partida de xadrez e ela vence a partida de xadrez. O que isso está mostrando pra gente? Que ela é inteligente. Ela vê dois meninos tiraram a boneca de uma menina e ficou tacando de um pro outro, meio que fazendo uma brincadeira, meio que bullying ali com a menina. Ela vai, pega a boneca e devolve pra menina, que mostra que ela é uma pessoa justa, ela é inteligente e justa. Ela tanto no caminho em si, quanto na casamenteira, que é uma cena extremamente engraçada, mostra que, assim, às vezes a pessoa quer colocar ela numa forma, sabe? Quer fazer ela ser de um jeito, só que a personalidade dela é tão forte, o senso de justiça dela é tão grande, que ela não consegue agir da forma como as pessoas querem, porque ela quer fazer o que é certo. Então por isso que ela não deixa a mulher tomar, a casamenteira tomar o chá que tá o grilo dentro, ela tenta o tempo todo salvar a casamenteira, mesmo a casamenteira estando humilhando ela durante todo o caminho. Então esse começo todo mostra a base da personagem, e isso se desenvolve ainda mais, durante todo o filme. Exemplo, da inteligência dela, por exemplo. Na cena que é um musical, né? Na cena que mostra o treinamento deles, que todo mundo tá passando por um perrengue, ninguém tá conseguindo aprender a ser soldado, e ela tá tendo muita dificuldade, mostra que assim, ela tá tentando fazer do mesmo jeito que todo mundo faz. E ela não consegue. Ela não consegue correr direito, ela não consegue passar pelos desafios, acertar a flecha no tomate na árvore. E o principal desafio é ela subir até o alto da árvore lá cortada para pegar a flecha que tá lá em cima, que é o desafio final dela, né? Como é que vai mostrando? Que ela vai usando a inteligência dela para superar os desafios. Então ela enrola as duas moedas, consegue subir até o topo da árvore cortada e pega a flecha. Na batalha na montanha, quando eles têm a primeira batalha entre o exército chinês e os hunos que estão invadindo, é mostrado uma coisa que a gente não percebe quando a gente é criança e depois a gente começa a perceber, é mostrado que na verdade a China está perdendo a guerra. Os hunos já invadiram as muralhas.
né? Que é mostrado no começo do filme. O exército que tá com a Mulan é um exército que é tipo assim, a rapa do tacho, o final do final. Eles estão sendo convocados porque assim, não tem mais ninguém pra lutar a guerra. Então eles são a última defesa. O que a Mulan faz? Enquanto tá todo mundo disparando fogos de artifício, que são tipo canhões no filme, pra tentar impedir os hunos, ela pega um fogo de artifício, mira no topo da montanha, explode o topo da montanha, e ela, usando a inteligência dela, vence o exército inteiro, Uno, praticamente sozinha. Ela, ainda assim, na avalanche, ela usa da inteligência dela pra um monte de situação, salva o Shen, salva os amigos dela, e salva o cavalo dela usando inteligência. Depois que descobrem ela, que ela é mulher, e que ela não é homem, e mandam ela embora, ela descobre que alguns Unos sobreviveram, que eles estão indo até o palácio do imperador para matar o imperador, e mesmo ela tendo sido escorraçada o filme inteiro, humilhada e acertada, e mesmo ela tendo salvado todo mundo na montanha, o que ela decide? Ir lá e salvar todo mundo de novo. Porque o senso de justiça dela impede ela de fazer o que os outros querem. Ela faz o que ela acha ser certo. Olha como esse personagem é bem feito. Olha como é que tem uma construção em um monte de camada. Então assim, o filme da Mulan da animação é maravilhoso. As próprias interações dela com o Mushu também. O Mushu ele serve muito para mostrar isso. Toda vez que ela segue o que o Mushu fala, ela se dá mal. Por quê? Por mais que o Mushu até tenha boas intenções ali para ajudar ela, pelo menos metade do filme ele tem boas intenções para ajudar ela, ele tá querendo que ela aja de um jeito errado, ou de um jeito que ela não é. Quando ela é verdadeira com ela mesma, quando ela aceita quem ela é, e ela decide que ela vai fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. De novo, todas essas características foram mostradas no começo do filme, numa das primeiras cenas. Isso faz a Mulan ser especial. Tanto que no final, mesmo ela tendo sofrido por um monte de coisa, no final, o imperador se curva, todos se curvam e ela salva a China mais uma vez. E termina o filme. E ela volta pra casa, assim como no conto original, na Balada da Mulan. Essa animação. De novo, quando eu era criança, eu gostava pelas músicas e pela aventura. Quando eu fiquei adolescente, eu gostava pelo desenvolvimento dos personagens. E quando eu cresci mais, eu comecei a entender isso tudo que eu falei pra vocês, né? De como criar o personagem, etc. Agora, o live action, né? Aí, né, um esforço pessoal meu pra falar. No live action, tudo isso que eu falei some. Não tem. Não mostra ela sendo inteligente, não mostra ela sendo capaz, sabe, justa. Tá, vou ser justo, até mostra um pouco, mas assim, é num patamar muito menor do que na animação. E eles acrescentam uma coisa, vou ser sincero, quando falaram que ia ter live action da Mulan, eu fiquei super animado. Tem um filme que eu gosto muito, que é o Tigre e o Dragão. É um filme antigão, mas assim, tem cenas de lutas muito legais. E eu fiquei imaginando, nossa, imagina a Mulan, só que com mais cenas acrobáticas e cenas de luta incríveis. E eu achei que ia ser incrível. Só qual que é o problema? Os produtores do filme mudaram muita coisa. Todos esses personagens que eu citei, o Grilo da Sorte, o Mushu, eles são contrapontos, né? São antagonistas da personagem principal. São os motores que fazem ela ir tomando as decisões. Não é por causa deles que ela toma decisão, mas apesar deles ela toma decisão de ser justa, etc, etc. Então eles são necessários. Outra coisa, no começo das histórias, da maioria das histórias, um personagem tem que começar simples. Ele tem que começar com um arquétipo. De novo, vou falar disso mais pra frente em outros episódios. Mas é um arquétipo como se fosse uma caricatura. Você define o personagem numa característica só. Ela é tal coisa. O Mushu é malandro. O Grilo é assustado. O baixinho, que é soldado amigo dela, é irritado. O gordinho é pacifista. Esse tipo de coisa. Você dá uma característica. Por quê? Quando você desenvolve um personagem, ele passa por problemas, você precisa dar camadas pra ele. Se ele já for complexo demais, como é que você dá camada pra ele? Então, ele tem que começar com defeitos, assim como a grande maioria dos personagens que eu citei tem defeitos, assim como Mulan tem defeitos também, né? Para que ele possa se desenvolver, para ter o arco dele como personagem. Assim como é com a gente, quando, né, nós pessoas. Por isso que a gente gosta de um personagem, porque a gente se identifica. A gente fala, nossa, eu faria esse tipo de coisa. Nossa, eu teria derrubado o chá no colo da casamenteira, eu teria feito estardalhaço. Então assim, você se identifica. No filme live action da Mulan, eles jogam tudo isso fora. Eles justificam a Mulan ser protagonista por causa de um poder invisível que ela tem. Perde a graça. Toda a importância que a Mulan tem, toda a personalidade que ela tem, eles definem o filme inteiro numa coisa só. Ah, porque ela tem poder mágico. Qual que é a função disso? Não, sabe, não é legal, isso não é bem feito. Outra coisa também, e aí entra talvez o motivo mais, né, a coisa mais polêmica aqui do vídeo. Motivo do porquê eles mudaram. Foi dito que quando a Mulan foi lançado no público oriental, né, na China, Japão, etc., teve um misto de respostas.
né? Então, assim, parte do pessoal falou que gostou muito do filme. Parte do pessoal lá na China falou que foi um desrespeito, porque os personagens como Mushu, que é um dragão, que é um símbolo muito respeitado, ele foi tratado como um personagem cômico e besta, né? Eu entendo esse ponto. Cultura, ela precisa ser respeitada, eu entendo isso. Cada cultura tem seus símbolos, cada cultura tem seus significados, eles moldam a sociedade de cada parte do mundo conforme esses símbolos crescem e seguem no tempo. Então, assim, eu entendo que o dragão na China era um símbolo muito respeitado. Agora, gente, vamos lá. É um filme infantil musical. É pra ser engraçado. Esse é o ponto. Vou dar exemplo. Gente, vocês acham que, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, você acha que que as pessoas eram como é no filme? Que tinham cidades embaixo da terra com ladrões e malandros que tinham shows daquele jeito? Gente, é pra ser alegórico, é pra ser engraçado. Se você quer ensinar a história clássica da balada da Mulan pra criançada, gente, show de bola, acho isso muito, muito bom. Acho que isso é uma prática que não tem tanto hoje em dia, da gente ensinar o próprio folclore, a própria cultura para as pessoas, acho muito necessário. Mas, gente, se é um filme, qual que é o propósito de qualquer filme e série? Entretenimento. Entretenimento. Como é que você vai entreter uma criança? Com coisas engraçadas, com coisas divertidas. Talvez eles pudessem ter usado algum outro personagem que não um dragão? Talvez, mas usaram o dragão. Então, assim, era pra ficar engraçado. Alguns anos depois da animação da Mulan, teve um outro filme que foi lançado, que também é um filme ocidental, que foi criado nos Estados Unidos, né, nas Américas, né, e que também fala de cultura chinesa, e também faz as mesmas coisas que fez no filme da Mulan. Kung Fu Panda. E sabe o que aconteceu quando o Kung Fu Panda foi lançado lá? O pessoal lá na China, eles gostaram tanto do filme que eles ficaram até confusos de como que um bando ocidental igual, né, igual nós conseguiu fazer um filme tão bom. Deixa eu ver se eu entendi. Então o Mushu não faz sentido. O Mushu não pode. Agora, esse cara, o panda do balacobaco, o gordinho panda que come biscoitos, que a gente não entende errado, tá? Eu amo Kung Fu Panda, um dos meus filmes favoritos. Mas estamos falando que o Mushu é errado porque desrespeita. Agora, o panda gordinho que cai de barriga, da barrigada e bundar nos outros, que é o dragão guerreiro, aí beleza. Aí não tem problema. Qual que é a lógica disso? Esse que é o ponto. As pessoas têm que aceitar mais entrar na brincadeira. Se fosse, tipo assim, pra passar uma imagem errada, ou falta de informação, ou então pra falar assim, nossa, todo mundo que é de tal cultura é inferior, todo mundo que é de tal crença é inferior, aí beleza, aí você tá lidando com preconceito e discriminação, aí tem que ser vetado mesmo. Mas num filme pra criança, que é um musical, que é uma animação, gente, vamos se divertir, sabe? Se você acha que é falta de respeito, tudo bem, eu entendo. Eu sei que também tem um movimento bem grande, que muitas pessoas falam disso, eu não vou entrar nisso, muito nesse assunto, porque não é o tema desse vídeo, e é um tema muito político de que eu não costumo entrar muito, mas assim, de como às vezes nas histórias a gente acaba ocidentalizando, não sei se bem esse termo, demais uma história. Então a gente coloca um protagonista que é branco ou ocidental como protagonista das histórias. Eu sei que isso acontece de vez em quando, tem mudança de gênero, tem várias adaptações que são feitas assim, que são muito polêmicas, e eu entendo que isso também pode ser uma crítica, de você tirar a característica cultural de uma história para dar sua visão. Mas, de novo, se não tivesse o filme da animação, ninguém ia conhecer a história da Mulan, pelo menos aqui no Ocidente. Então, assim, mas faltou com desrespeito. Não foi essa a intenção. O Mushu é um personagem que é extremamente amado por todo mundo aqui. Ninguém vê ele com falta de respeito. Pelo contrário, a gente vê um personagem que, apesar de não ter os poderes que ele tinha antes, de que ele era um grande dragão antes, apesar dele estar morrendo de medo, ele ainda assim se enfiou numa história, por mais que no começo a motivação dele tenha sido egoísta, dele ganhar os poderes de volta dele, ele faz de tudo pela Mulan no final, de tudo. Ele quase sacrifica. Então, assim, arco do personagem. Ele é um personagem, no final, extremamente nobre. Tão nobre que, quando o filme termina, ele volta pro pedestal dele. Ele ganha o direito de voltar a ser um guardião. Por quê? Porque ele esqueceu o lado egoísta dele e ele fez o que era certo, assim como Mulan fez. No final das contas, a Mulan inspira ele, e não o contrário. No Kung Fu Panda a gente vê isso, eu também vou fazer um vídeo depois com Kung Fu Panda, é muito legal. Mas assim, mostra um personagem que é literalmente o dragão guerreiro, que é mas o panda não era o símbolo, assim, de poder, de onipotência ou de honra como o dragão é. Mas ele é o dragão guerreiro, ele literalmente é o herói do filme. E ainda assim as pessoas amaram. Por quê? Eu acho que com o tempo talvez as pessoas tenham começado
começado, pelo menos uma parte do tempo, né, ou parte das pessoas, tenham parado de levar tão a sério algumas coisas e ter começado mais a aproveitar, sabe? Aproveitar o filme, aproveitar a série e se deixar levar, porque, gente, de novo, é entretenimento. É só pra isso que existe, beleza? Aí o que aconteceu? Pelo que as notícias na época soltaram, né? E eu vou explicar o porquê do tá fazendo esse vídeo agora. É assim, pelo que parece, a produtora ficou tão preocupada de desrespeitar o público chinês que, caso vocês não entendam, o público chinês é gigante. Independente se você tá falando de um filme que é de cultura chinesa ou não, tem muita gente lá. Então, se um filme falha quando é lançado lá na China, quando é lançado pro público oriental, a empresa não ganha tanto dinheiro, a empresa quer ganhar dinheiro. Como eu falei, entretenimento é assim que funciona, assim como qualquer outro emprego. Então eles ficaram com tanto medo do filme ser rejeitado ou ter opiniões divididas de novo, o que eles fizeram? Cortaram tudo isso. Eles cortaram e depois o público ocidental não gostou, né, falou que não ia ter magia, aí depois colocaram uma bruxa, aí falou que não ia ter dragão, aí colocaram uma fênix. Assim, gente, você quer contar uma história agora da balada da Mulan, uma história fiel ao texto original? Beleza. Quer uma proposta diferente, que não é pra criançada? Beleza. Então, assim, assumam uma coisa. Isso é uma coisa, e aí vem um motivo principal. Uma coisa que eu tenho visto muito hoje em dia. Tem um termo que eu gosto muito de usar, que é o que eu chamo de roteiro fast food. Gente, é o seguinte. Para você criar uma história, é muito difícil fazer aquilo lá que eu falei sobre no meu primeiro vídeo, se você não assistiu, vai lá assistir depois, de você colocar 3 camadas na tua história. O pilar narrativo, o pilar do personagem e o pilar da história, né, do controle social. É difícil você fazer isso. Mas se você fizer bem feito, você consegue chamar a atenção de 3 públicos, da criança, do adolescente e do adulto. É difícil. O que eu vejo hoje em dia? As produtoras estão fazendo um filme o mais blasé, o mais neutro possível, ninguém pode ser vilão, ninguém é herói, ninguém tem defeito, porque assim, eles têm tanto medo de alguma coisa gerar polêmica que eles deixam a coisa fast food, sem personalidade. Entende o que eu quero dizer? Como se fosse pra todo mundo. Só que aí, quando você cria uma série, um filme, uma história dessa forma, você pode vender pra todo mundo, mas não vai ser um filme, uma série de uma qualidade muito boa. Assim como comida de fast food não é de uma qualidade muito boa. Você faz pra todo mundo, ninguém gosta. Não tô falando, pra esclarecer, não tô falando que você precisa fazer uma coisa cult, super, nossa, filosofia. Eu sei que não. De novo, entretenimento é pra ser divertido. Mas se você ignora todo o resto, e se você desrespeita ao próprio material original, que, sendo bem sincero, o filme live action é quase um desrespeito para a própria animação que a própria Disney fez. Se você desrespeita o material original, para que você está fazendo um filme? Entende? Então, assim, esse foi o motivo que me incentivou a falar sobre a Mulan. E aí, de novo, o filme ele vai perdendo muito o ritmo várias vezes, perde a profundidade várias vezes, você vê que... já saiu notícia, mas quando foi lançado mostrou ainda mais que a história foi reescrita 1 milhão de vezes, no final foi tão mais ou menos que ninguém lembra desse filme direito. Por que eu estou falando isso? Porque assim, se você tem interesse em criar história, se você tem interesse em contar alguma coisa, seja o mais verdadeiro possível, seja quem você é. Você não precisa agradar todo mundo. Entendam isso, vocês nunca vão agradar todo mundo, ninguém consegue. Tem gente que deve estar assistindo o meu vídeo, que deve estar adorando, tem gente que está falando, esse barbudo do Eco aí só fala besteira. Tá tudo bem, faz parte. Mas sejam originais, sejam reais com vocês mesmos, quando vocês forem contar a história. Senão, perde profundidade, perde a graça. E aí, se for para fazer uma coisa mais ou menos só para agradar todo mundo, é melhor nem fazer. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou fazer mais vídeos desses mais pra frente, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado. Deem outras ideias de quais live actions eu posso fazer, aliás, de quais análises entre animação e live action eu posso fazer. Pode ser de anime, pode ser de desenho, pode ser adaptações de outras mídias também. Vão me falando que eu vou gravando aqui, certinho? Um grande abraço e até o próximo vídeo.